Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, irmãos e irmãs. Explicamos um pouquinho sobre como Deus escreve uma pessoa, uma sociedade ignorante. No Alcorão Sagrado, alguns atributos dessa sociedade são mencionados, entre eles ateísmo e a perca da crença, a perdição espiritual, práticas desviadas e maléficas, a injustiça e cobiça, a ganância, pânico e raiva. Na história, muitas nações ignoram a Deus, e no Alcorão Sagrado, tantos versículos abordam esse assunto. Por exemplo, capítulo Nisa, versículo 136. Em verdade, quem renegar Deus, seus anjos, seus livros, seus mensageiros, o dia do juízo final, desviar-se-á profundamente. O segundo atributo de uma sociedade ignorante é a perdição espiritual. No capítulo 2, versículo 10, Deus diz: em seus corações dos hipócritas, em seus corações há enfermidade, e Deus os aumentou em enfermidade como castigo, E sofrerão um castigo doloroso por suas mentiras. O terceiro atributo é práticas desviadas e maléficas, tais como obedecer ao ego de uma maneira errada, cometer adultério, consumir bebidas alcoólicas, dança e outras práticas que destruem a sociedade, a alma das pessoas, a espiritualidade, e originam doenças físicas e espirituais. No versículo 28 do capítulo A'raf diz: quando estes cometem uma obscenidade, dizem: cometemos-la porque encontramos nossos pais fazendo isso, e foi Deus quem nos-la ordenou. Diz: Deus jamais ordena obscenidade. Quais dizer de Deus o que ignorais? E fala sobre a história de Lot e a sua tribo. E de quando Lot disse ao seu povo: verdadeiramente cometeis obscenidade que ninguém no mundo cometeu antes de vós. Vós vos aproximais dos homens, assaltais as estradas, e em vossos concílios cometeis o ilícito. Porém, a única resposta do seu povo foi: manda-nos o castigo de Deus se estiveres certo. E também, tal como mencionamos na sessão anterior, menciona as mulheres que mostram os seus corpos de maneira sem pudor, e não façais exibições como as da época da ignorância. E disse também, dando alerta sobre pecado grave: evitai a fornicação, porque é uma obscenidade e um péssimo exemplo. Outros versículos. Os incrédulos dentre os israelitas foram amaldiçoados pela boca de Davi e por Jesus, filho de Maria, por causa de sua rebeldia. Outro versículo fala sobre um bom povo que foi substituído por outro povo ruim, outra geração ruim. Sucedeu-lhes depois uma descendência que abandonou a oração e se entregou às concupiscências.
porém logo terão o seu merecido castigo. Ó fiéis, as bebidas inebriantes, os jogos de azar, a dedicação às pedras e as adivinhações com setas são manobras abomináveis de Satanás. Evitai-os, pois, para que prospereis. Capítulo Al-Maida, versículo 90. Vamos para outro atributo que seja injustiça e a cobiça. Nesse caso, a história de Faraó é destacado. É certo que o Faraó se ensoberbeceu na terra e dividiu em castas o seu povo, subjugou um grupo deles, sacrificando-lhes os filhos e deixando com vidas as suas mulheres. Ele era um dos corruptores. Outro versículo dos povos arrogantes, corruptos, alerta aqueles que negam os sinais de Deus, assassinam iniquamente os profetas e matam os justiceiros. E quando chegar ao poder, eis que a sua intenção é percorrer a terra para causar a corrupção. Usa de mau uso o poder político para criar corrupção, devastar as semeadoras e o gado, mesmo sabendo que a Deus desgosta a corrupção. Outro atributo, ganância. Nesse caso, o Carum, na época de Moisés, que tinha uma abundância de riqueza, é um bom exemplo. Em verdade, Carum era do povo de Moisés, mas transgrediu. Havíamos-lhe concedido tantos tesouros que as suas chaves constituíam uma carga para um grupo de homens robustos. Recorda quando o seu povo lhe disse: não exultes, porque Deus não aprecia os exultados. Mas ele respondeu: isto me foi concedido devido a certos conhecimentos e ciências econômicas que possuo. Porém, ignorava que Deus já havia exterminado tantas gerações mais vigorosas e mais opulentas do que ele. Então, envolveu como castigo de Deus. Outra corrupção financeira é juro, usura. Os que praticam a usura só serão ressuscitados como aqueles que foram perturbados por Satanás. Isso porque disseram que a usura é o mesmo que o comércio. No entanto, Deus consente o comércio e veda a usura. Depois continua condenando juro e usura. Deus abomina a usura e multiplica a recompensa aos caridades. Assim, alerta acerca daqueles que consumem herança dos órfãos injustamente. Essas passagens do Alcorão Sagrado explicam-nos sobre a natureza de uma vida econômica cujo princípio é a injustiça e a avidez, sendo que o Islã proibiu a usura e a concentração demasiada numa maneira ilícita, de renda. Wassalamu alaikum
wa rahmatullah